Nesse misterioso país, cada época tem seus monstros e assombrações, mas o medo é imortal. Medo Imortal é um podcast sobre contos clássicos da literatura brasileira de terror. A Casa Sem Sono, de Coelho Neto, 1923. A rua em Alameda, toda de prédios novos, com a montanha ao fundo, alta e frondosa, agradou-me logo de entrada. Aprazível e quieta com seus jardins cuidados, fresca e trescalando fortemente as silvas, realizava o meu ideal de serenidade bucólica, silêncio para o espírito e recreio para os olhos fatigados, como se achavam dos rumores atordoantes da cidade e da vista das avenidas e das ruas, com casario denso, sempre atravancadas de veículos e transeuntes. Ali eram chilreios de pássaros, ziar de insetos, de longe sons dormentes de piano. Aquela hora não havia viva alma. Os meus passos soavam estrepitosos. Guiado pelo anúncio, fui ver a casa. A primeira impressão foi de espanto. Através do gradil escalavrado, avistei o terreno que fora, outrora, jardim. Tudo era mato, de relva alta, recortado por uma vereda sinuosa. Mamoneiros carregados de frutos híspidos fechavam uma das passagens laterais. Os muros, cobertos de trepadeiras selvagens, tinham aspecto intonso de altas sebes. Abri o portão e foi um trabalho para levá-lo para dentro, escarvando a terra. Caminhando, era-me preciso parar, por vezes, para afastar galharias espinhosas, ramos, o solo úmido era balofo. Em alguns pontos, meus pés topavam com bordos de antigos canteiros, afogados pela vegetação agreste. A casa, cuja pintura externa descascava, era triste, com uma varanda enxadrezada em ladrilhos, alguns já descolados, oscilando ao piso. Para abrir a porta tive de forçar a chave, martirizando os dedos. A muito custo, consegui dar volta e, com forte impulso, fazendo estalar crepitantemente a madeira, abria recebendo no rosto úmido bafio, hálito nidoroso de casa despertada. Que esforço para abrir as janelas, todas perras! Conseguindo luz bastante para o exame, pus-me a percorrer os aposentos amplos. O soalho começava a apodrecer em certos pontos, fechando em frinchas. A barra cobria-se de tisnes de umidade. Manchas esparralhavam-se nas paredes. Toda a casa tresandava o bolor. Entretanto, com o sol que entrava pelas janelas, que eu conseguira abrir, pareceu-me alegre. Pus-me a notar a construção. Havia até capricho. O salão nobre, pintado a óleo, com floreios de estuque, era rico. A sala de jantar, com teto de madeira envernizada. Frisa para cerâmica e louça. Soalho encerado. Ampla cozinha. Banheiro magnífico. Os dormitórios fastos e arejados. E, embaixo, 2 salões, nos quais logo imaginei instalar-me, trabalhando em um e arranjando em outro a biblioteca. Ainda que tal tapera, para tornar-se habitável, exigisse obras de certa monta, decidi-me a falar ao proprietário, propondo-lhe um acordo razoável. O ponto agradava-me e os cômodos satisfaziam-me. Com algumas reformas e substituição de madeiramento, pintura, papel novo em certas peças e, refeito o jardim, ficaria um paraíso. No terreno ao fundo, que percorri, espantando lagartos, havia árvores pomareiras, algumas em flor, uma delícia para as crianças. Ao tornar com a chave ao taverneiro da esquina, informei-me das condições de aluguel e da residência do proprietário. Junto ao poste, à espera do bonde, compunha eu mentalmente os arranjos da casa, quando ouvi meu nome em exclamação alegre. Voltei-me. Era o Dimas, antigo colega de academia, que abandonara o curso no 3º ano para dedicar-se ao comércio, onde chegara a construir uma das mais importantes firmas, decaindo, porém, com sucessivos desastres durante a guerra. Em todo caso, sempre lhe ficara bastante para viver folgado, e até com alguma representação. Tu por aqui, no subúrbio? Que é isso? Amore? Casa, meu amigo, suspirei. Ando à procura de casa. A minha está a cair e o senhorio todos os meses aumenta uns tantos %. Demais, quero justamente o que me oferece essa rua. Largueza e silêncio. Achei aqui uma casa que me convém. Está um pouco estragada, mas com alguns consertos ficará um brinco. Casa? Nesta rua? Sim, lá em cima. Dei-lhe o número. Dimas recuou, encarando-me de olhos muito abertos, com tal espanto na fisionomia, que deveras me impressionou. Que? Naquela casa? Tu? Então, que tem? Que tem? Ora essa! Bem se vê que não frequentas o bairro. Sabes como é conhecida aquela casa, em que morei uma semana? Entendes?
e fincou o indicador. É conhecida pelo nome de Casa Sem Sono. Nunca ouviste falar? Não. Pois os jornais já trataram do caso até com fotografias. Não vi. Mas casa sem sono? Por quê? Assombramentos? Fantasma? Não, apenas isto. Ali não se dorme. Como não se dorme? É como eu te digo, o sono não entra naquela casa. Passei uma semana. Pois, meu caro, nem eu, nem pessoa alguma da família, nem animais, ninguém consegue pregar o olho. Mas por quê? Sei lá, diz que é sina da casa. Lenda? Lenda ou não, a verdade é que eu posso dar testemunho de fato. Essa casa pertencia a uma viúva doente, foi por ela hipotecada a um tal de Silva, tipo de avarento, que, segundo é voz pública, fez fortuna à custa de sangue e lágrimas. Esperto trapaceiro, como todos a sua laia, enredou a pobre senhora em tais dificuldades que acabou ficando-lhe com a propriedade. Começou então o fadário do prédio. O primeiro que o habitou foi um engenheiro da central. Não esteve ali 15 dias. Vieram outros. O que mais se demorou não chegou a completar um mês. O último fui eu. Resisti uma semana. Mudei-me há quase 2 anos e ela está vazia até hoje. Mas, afinal, o que viste? Por que te mudaste? Ora, porque ninguém dormia. Passávamos as noites em claro. A princípio, atribuímos ao cansaço dos trabalhos de mudança e arranjos da casa. Passaram-se dias e a insônia persistiu. Recorremos a calmantes, consultamos médicos, nada. Ah, meu amigo, não imaginas o suplício de toda uma semana de vigília, todos acordados, desde minha mãe, com 80 anos, a andejar arrastadamente pela casa, até meu caçula de 8 meses, resmungando, choramingando no berço. Os próprios animais, era o cão no jardim farejando os canteiros, a uivar lamentosamente, eram os pássaros nas gaiolas. Às vezes, deitávamos-nos com a casa toda apagada. De repente, ouvimos passos, deslumbrávamos claridade. Era alguém que levantara, acendera a luz e andava à toa a fazer sono. Pouco depois, estávamos todos de pé e vimos nascer a manhã. Sabes lá o que é isso? Sentir a gente o sono em volta de si, todas as casas em silêncio, a rua inteira quieta, a natureza adormecida e nós... É horrível. Podes compreender que, em noite plena e escura, haja algum ponto iluminado pelo sol? Pois era a impressão que tínhamos, impressão de que o dia não nos deixava, sempre conosco, sempre. Anoitecia. Pouco a pouco ia se fazendo o silêncio. Fechavam-se as casas. De quando em quando, um rumor longínquo e as vozes noturnas. Coachos de sapos, latidos de cães, até o primeiro cantar dos galos, o amiudar dos poleiros, os ruídos espertos da madrugada, a claridade, o sol. E nós, com luz lívida das lâmpadas, acordados, olhando-nos sem compreender aquele desvelar que nos consumia. Ao cabo de 6 dias parecíamos espectros. Andávamos aos cambaleios, tontos, atordoados, mas sem sono. Foi minha mãe que descobriu o mistério, e uma manhã denunciou. O sono não entra nesta casa. Não entra. É alguma maldição. Ainda insisti 2 dias. Nada. Então veio o pavor. Uma tarde, e foi a última, eu fui para a casa de um cunhado. E dormiste? Se dormi. Dormimos todos, quase 20 horas. E se não nos despertassem, creio que teríamos enfiado 2 dias e 2 noites. Estávamos atrasadíssimos. Só lá tornei para fazer a mudança. E eis porque uma casa como aquela, neste tempo, nesta rua, e por preço relativamente módico, está vazia há 2 anos. É que todos a conhecem, é a casa sem sono, onde não se dorme. E a que atribuis essa história? Sei lá, essas coisas não se explicam. Olha o bonde, vamos. É pena que não venha ser meu vizinho, mas por tal preço, não quero. Isso não. Sem sono não se vive, e ali nunca o terias. Juro. Você está ouvindo Medo Imortal, literatura brasileira clássica de terror. Agora, uma conversa sobre o conto. Então vocês acabaram de ouvir um conto, A Casa Sem Sono,
de um autor que a gente vai discutir mais de uma vez ao longo desse podcast, que é o Coelho Neto. A Casa Sem Sono é um conto de 1923, que se insere numa longa tradição de histórias, tanto do cinema, da literatura, de casas mal assombradas, mas de um jeito bem interessante, bem inovador até hoje, né? Passado 100 anos, mais de 100 anos da sua escrita. E para falar sobre ele, nós temos aqui a presença de Marcelo Lacerra, escritor e fundador, criador do Grupo Fantástica Catarina, que a gente já comentou a respeito em alguns episódios também. Marcelo, muito obrigado por voltar aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço, Romeu. Vamos conversar então sobre Coelho Neto. Coelho Neto, que também vamos falar nessa edição do Fantástica Catarina deste ano, né? Vamos falar de um livro inteiro dele, Os Sertões. Dos Sertões, exatamente, né? Então fiquem ligados aí no Instagram do Fantástica Catarina que vamos divulgar aí a data, né? Desse debate. E o que você achou de A Casa Sem Sono? É uma história interessante, né? Você falou inovador, eu achei muito interessante mesmo, porque é obviamente um conto sobre casa mal assombrada, né? E que a gente tem aquela percepção dos outros de casas mal assombradas em que aparecem vultos, correntes arrastando, ruídos saindo do nada, objetos, né, também se movendo aparentemente sem nenhuma explicação. No entanto, esse conto ele traz um terror diferente, que é a privação de sono, né? Inclusive é um método de tortura, né? Sim. Privar a pessoa de sono é realmente... Ele induz a loucura, inclusive, né? Induz loucura, prejudica a saúde da pessoa, né? Até mata a pessoa, exatamente, né? E eu achei muito interessante também, porque ele priva não só do sono, mas também do sonho, né? Da possibilidade da pessoa ter um espaço onde ela vai, imaginativo, né? Que ela vai poder simular coisas e remoer experiências dessa realidade no sono, né? Então, ele não só priva a pessoa de descansar, mas também priva da pessoa de sonhar, né? Então, eu achei muito interessante. Interessante, uma leitura bem bacana, porque se a gente pensar, né, uma ótica marxista, luta de classes e tal, né, deixa o trabalhador alijado do seu momento de lazer, mas também de possíveis aspirações de futuro. Né? Isso. E dessa questão também de você poder sair da sua realidade e ir para uma outra dimensão, outra realidade também, que é também algo saudável, né? E que a gente tem que ter esse espaço onde a gente pode trocar de mundos, digamos assim, de uma forma saudável. E no final das contas é a matéria-prima da ficção, né? Exato. Que é o que a gente está discutindo ao longo de todos esses programas aqui. Isso, a gente privaria de ter feito uma obra, de alguém escrever alguma coisa por esse motivo mecânico. E é um conto que tem uma certa ambiguidade, mas também dá alguma explicação ali daquela senhora que já morou ali antes. Dá, né? Isso, que ela vai foi construindo... ludibriada lá por alguém. Dívidas. Dívidas, exatamente, não explica muito bem essa parte. Mas isso é interessante, né? Isso, fica... Abre essa ambiguidade. O leitor fica imaginando o que pode ter sido, mas é interessante também porque eu não entendi, não sei se a pessoa ia alugar ou ia comprar a casa, né? Ele estava ali interessado em conhecer, né? No texto até fala sobre aluguel, né? Mas... Que tem uma dificuldade de conseguir, por quê, né? Uma casa tão... Né? Ele abre... explicando vários detalhes da casa, como a casa é perfeita e tal, e daí ele encontra aquele amigo ali que explica pra ele, você não sabe por que tá tanto tempo ela vazia e sem... Mas daí ele conta essa história absurda, né? Sim. Explica um pouco dos motivos ali pra... O amigo acaba privando ele desse privar do sono. Foi bom. Mas, e a gente pode pensar em várias obras, né? O Horror em Amityville, que é basicamente baseado em história real, assim... de livro para cinema, né? Tem a Assombração na Casa da Colina, né? Da Shirley Jackson, que inclusive também estará no Fantástica Catarina, senhoras e senhores. Tudo está conectado, né? E vários filmes daí dos Warren, né? Que a Invocação do Mal, né? Que sempre vão em locais assombrados, né? Casa Monstro, né? Agora eu tenho um filho também, né?
Então eu tô pegando a parte mais infantil, também tem essa introdução a Casas Mal-Assombradas ali. Tem uma história um pouco mais bonitinha ali na Casa Monstro, mas também tem todos esses elementos, né? Se a gente for ver. Uhum. E você vê um autor ali que há mais de 100 anos, 103 anos, pensou nesse conto, é um cara que na época dele, o Coelho Neto, ele rivalizava com Machado de Assis. Ele foi considerado o príncipe dos prosadores numa Sim. eleição de uma revista, tão querido que ele era. E a influência dele era tão grande que no casamento dele, ele contou como padrinho de casamento simplesmente Deodoro da Fonseca, Sim. o presidente da recém-inaugurada República Brasileira, né? Então você vê qual era a importância do Coelho Neto há 100 anos atrás, e hoje em dia ele é uma grande ausência no nosso mercado literário, inclusive na internet, é dificílimo de se encontrar. É um cara que escreveu mais de 100 livros, ele escreveu peças de teatro, escreveu crônicas, escreveu poesia, e é uma grande ausência, né? Não menosprezando e reconhecendo a importância também dos modernistas ali, né? Mas teve uma questão de Uma certa crueldade. crueldade, não sei se de inveja, não sei se de questão de querer romper mesmo com isso, né? Na Semana de Arte de 22, né, lá em São Paulo, os caras precisavam causar, né? Precisavam marcar território, Oswald de Isso. Andrade, e escolheram como alvo, né, Coelho o Neto. Coelho Neto, né? E o que era Bilac, né? Se não me o engano. Olavo Bilac também, né? Como na parte de poesia, né? Principalmente o Olavo Bilac, e na prosa o Coelho Neto. Os dois, para eles, representavam o parnasianismo, né? Um certo Isso. Representava o atraso. passado, né? Vamos romper com isso, né? Porque Coelho Neto é conhecido pelo vocabulário Isso. bem complexo, né? Sim. Uma coisa bastante rebuscada e, sei lá, meio pomposa, né? Perto do que os modernistas estavam querendo trazer para o Brasil, né? Sim, sim. Infelizmente, eu quando pesquisei para o livro Medo Imortal, a dificuldade incrível de se encontrar obras dele nas nossas grandes bibliotecas e até na internet. Hoje em dia, até que está se fazendo um esforço. Eu posso falar de uma editora do seu estado natal, o Rio Grande do Sul, lá, a editora O Grifo, né? O Grifo. O Ismael Xavier ali ele é um fã muito ardoroso do Chico. Cara, tudo tem Coelho gancho Neto. aí, cara. Isso nem é combinado, porque o Grifo agora também é parceira da Fantástica Catarina. Tu vê como as coisas realmente estão conectadas, né? Mas, felizmente, está se redescobrindo um autor que tem uma importância tamanha, uma inventividade dessa. Durante aqui o podcast, a gente também falou do A Sombra dele, que é um conto também que remete muito a Edgar Allan Poe. Sim, eu li A Sombra. Muito legal. Um uso muito inteligente de uma arma, né? Por causa de ciúmes. Um marido, né, que ele julga que a mulher era traidora e tal, usa a ciência para matar ela, né? O cara é um médico e usa bacilos de Koch. para se vingar da suposta traição. Depois ele até reconhece que não era. Ela era fiel, né? Daí já tarde demais, infelizmente, né? Sim, sim. Agora a gente, podendo falar sobre ele em eventos assim, a gente retoma o interesse de Coelho Neto Isso, fazer jus aí a sua contribuição, né? Suas produções literárias. Então, é interessante resgatar esse resgate aí ao Coelho Neto, né? Você já começou a se preparar com os Sertões? Já leu? Ainda não. Ainda não. A gente está com um prazo um pouco mais confortável aí para ele. Mas a maldição... Desculpa. A assombração da Casa da Colina, não é maldição? Né? Que é outra história de isso, Casa Assombrada. Esse eu já li. Esse está mais perto da gente fazer o debate, né? Uhum. E também não cai muito em clichê, não é um livro assim de assombrações de Casa Mal Assombrada, né? Com muitos clichês, ele é bem psicológico também. Dá para fazer alguns paralelos aqui com A Casa Sem Sono? Dá para fazer alguns paralelos, sim, porque que A Casa Sem Sono é um conto bem curtinho mesmo, né? E a gente comparando com romance ali, fica um pouco difícil, né? O romance tem muito mais detalhes e tudo. Mas dá sim, dá, com certeza. Tem um fator inovador ali também. Para quem não conhece, também tem uma adaptação
da Netflix, né? Foi uma minissérie. Sim. Que é a Maldição da Residência Desse Hill, Hill, se não me engano. Por isso que eu fizeram. confundi a Maldição com a Assombração. Isso. Eles, no seriado, eles colocam como uma família, né? Irmãos e tal, que não é do livro original. No né? livro não, no livro são conhecidos, se conhecem na Que própria... vão investigar, são meio que caçadores de... Isso, caçadores do sobrenatural, alguma coisa assim, né? Aí tem um doutor lá, enfim, que quer fazer esses registros e traz pessoas afins, né? Que tem algumas habilidades aí, talvez mediúnicas, enfim, que podem colaborar para ele fazer esses registros. Uhum. Então fiquem de olho nas datas que vão ser divulgadas mais para frente. E mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar, tanto do conto do Coelho Neto quanto das atividades futuras? Que a gente deve buscar mais obras do Coelho Neto, aí vamos ficar com esse compromisso, né? Você já leu a Esfinge dele? Não, mas esse é um deles que eu gostaria. Eu recomendo muito. Tá para fazer 100 anos dele, porque é Ele 120 anos. Ele tem um paralelo com Frankenstein, né? Isso. Você tira a parte da ciência, porque é um conto realmente, é um livro, né, um romance dele, que daí troca a parte ali dos raios, né, do experimento ali, por alquimia. Né? Então é realmente algo místico mesmo. Na verdade, então... no livro do Frankenstein, a parte também de raio é bem assim... Mas tem esse arquétipo não nem menciona praticamente isso, né? Passa muito batido. Mas tem esse arquétipo do cientista louco ali, né? A gente pode dizer que a Mary Shelley é uma pioneira nessa área. Sem dúvida. Mas já o Coelho Neto não teve essa pretensão de ciência, nem uma ciência gótica, assim. E é muito interessante, eu recomendo muito, porque talvez tenha, algumas pessoas concordam com isso, o primeiro personagem trans da literatura brasileira. Que bacana. Tem um personagem ali que pode ser lido sobre essa luz ali. Muito interessante. É um desafio, porque o vocabulário do... Sim, realmente é tem que ler com o dicionário do lado ali, porque é bem complicado mesmo. Ele, para dizer que o dia estava azul, o céu estava azul, ele passa algumas páginas. Umas laudas ali. Se você está acostumado com autores como Lovecraft, como Tolkien... aí tem uma similaridade, né? Mas recomendo, assim, é um autor que não devia estar esquecido e, felizmente, editoras como o Grifo, estão retomando sempre que possível, trabalhando com ele. E a gente aqui, lembrando dele, tanto no livro Medo Imortal quanto no podcast. Com certeza. Te agradeço muito pela sua oportunidade. A gente... Duas conversas que nós tivemos ao longo desses programas aqui. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Romeu. Valeu, pessoal. O conto apresentado neste episódio foi A Casa Sem Sono, de Coelho Neto, publicado originalmente em 1923, obra em domínio público. A leitura foi interpretada por Natália Heindeck. A conversa contou com Romeu Martins e Marcelo Lacerra. Medo Imortal é uma produção da Desterro Filmes, com curadoria, pesquisa e apresentação de Romeu Martins, direção do podcast por Mariana Tomé, roteiro de Romeu Martins, Mariana Tomé e Pedro Cruz. Captação, edição e desenho de som por Matheus Massa. Medo Imortal é uma proposta executada pelo governo do estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do governo federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Apoio No Sleep Café e Livraria Édera. Medo Imortal. O medo não morre.